Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Estás a fazer 40 anos de carreira? Eu já fiz. Quando? Fiz há 2 anos, tenho 42 anos de carreira. Estreei-me em janeiro de 1980, em termos de estreia mesmo. Já tinha 3 anos de conservatório. E já passaste por muitas coisas. Muitas, felizmente, sim. E boas. Quando uma pessoa começa um projeto novo de teatro, quer seja com uma reprise ou com um novo elenco, vai com o mesmo espírito da primeira peça de todas, da estreia? Ou já não é assim? Não é o mesmo espírito. É diferente, de certeza. Quer dizer, andar 40 e tal anos para trás não é fácil, de repente. Mas é evidente que não é o mesmo espírito. Agora, é a mesma alegria, é o mesmo empenho. O mesmo medo? O medo às vezes é mais. E isso é que me... Não queria usar uma palavra feia, mas isso é que às vezes me enerva um bocadinho. E desarranja os intestinos? As dores de barriga, sim. Isto é o segundo cérebro, não é? É o nosso segundo cérebro. Portanto, as dores de barriga continuo a ter. Às vezes temos mais, de facto, porque a responsabilidade é maior, porque a noção do peso que temos é maior, porque o peso que temos eventualmente é um bocadinho maior, porque já chegamos a mais pessoas. E eu sinto essa responsabilidade ao termos um trabalho que é público e que chega a muita gente, é sempre uma responsabilidade. Não é o medo de falhar, eu acho que não é por aí, é mesmo o medo de estarmos a fazer o medo de não estarmos a fazer o melhor, quer dizer, de se calhar podia ter... Eu acho sempre, sou um bocadinho perfeccionista, acho sempre que podia ser melhor. Está mais exigente hoje do que estava nos anos 80? Não. Isso não acho nada que o público esteja mais exigente. Há mais públicos, há públicos diferentes, isso é bom, é muito positivo. Não sinto que esteja mais exigente. As últimas coisas que tenho feito com um carisma muito diferente, sinto que tem os seus públicos e cada vez o público é mais heterogéneo. E há mais pessoas a verem coisas diferentes, isso é muito bom. E a apreciar, as pessoas gostam de ir ao teatro, agora a seguir à pandemia, e esperemos que não haja mais nenhuma terceira, quarta ou quinta ou sexta vagas, e que finalmente consigamos abrir em definitivo todas as portas do teatro, mas as pessoas estão sedentas de vir às salas. Eu acho que sim. Nós tivemos essa experiência e por isso vamos repetir ou repor repetir não, porque por um lado, felizmente, correu muito bem sempre, mas por um lado, felizmente, temos a 50% do elenco renovado, não é? Isso é um estímulo também para nós que vamos continuar. Mas quando fizemos isto em janeiro, de facto tínhamos a noção que as pessoas estavam a precisar muito de rir, e estavam, e foi de facto muito... E foi logo a seguir à abertura? Foi logo a seguir à abertura e as pessoas estavam sedentas, as salas encheram e encheram e encheram. Mário, que peça é esta? O Freud explica tudo? Ou algumas coisas apenas... O Freud explica aquilo que basicamente ninguém no seu devido juízo tem capacidade, não é capacidade que eu quero dizer, mas tem a lata para explicar, porque aqui basicamente é uma sátira, é uma peça dos anos 60, 65, se não estou em erro, do Joe Orton, que é um dos revoltados, é um dos primeiros da Angry Generation do pós-guerra britânico. E então é um grito contra uma sociedade de classes, de importância, de elites. E então é um descambar das elites. E 60 anos depois está assim tão atual? Completamente. Então, mas não conheço ninguém que seja elitista, que tenha a mania que é bom nesta vida, cada vez mais. Portanto, acho que sim, é colocar na boca da elite a necessidade de dizer aquilo que toda a gente quer muito dizer e que à elite não é permitido. Porquê? Ora, não é permitido porque a elite sobrevive basicamente da sua posição social, do seu status. E esse status impede muitas vezes as pessoas de poder dizer aquilo que mais desejam, aquilo que mais querem, de forma livre, de forma espontânea. E não podem, o seu estatuto não lhes permite. Tem um filtro constante, que às vezes é complicado, porque vem desde quase a educação, aquilo que se chama hoje em dia vem do berço. Há coisas dessas que vêm do berço, coisas que são educados, são de educação, são educados assim. E só os autores é que podem dizer e fazer isso ou não? Não necessariamente. Há muita gente que felizmente é livre o suficiente, os humoristas, etc. Mas há muita gente que felizmente, mesmo de outras profissões, que é livre para o fazer. Principalmente as pessoas que não dependem de outros para a sua posição social. Para mim, acho eu, a verdadeira liberdade do século XXI
É quem não dependa, sua posição social não se faça depender da posição social de outros. Esses são os verdadeiramente livres. Isso, existem essas pessoas? Eu julgo que existem sim. poucas? Eu julgo que sim, acho que existem menos do que aquelas que seria desejável, mas no entanto quero acreditar que ainda existam bastantes pessoas que conseguem ganhar a sua própria, vou usar aqui um termo um bocado mais histórico, a sua própria carta de alforria, para se poderem libertar a si próprios, e muitas vezes são os mais subjugados no início, que fazem um grito Ipiranga a dada altura, ou contra a família, ou contra grupos sociais onde estavam inseridos desde cedo, e que dizem que não quer mais disto. Mas sendo a psiquiatria uma área tão séria e tão dramática, consegue-se pôr as pessoas a rir? Eu acho as pessoas estão-se a ver ao espelho? Eu acho que aí é que tocou no ponto certo. As pessoas estão-se a ver elas próprias, às vezes sem se aperceber isso. Ou às vezes apercebem-se, mas não querem dar. Mas não querem dar esse braço a torcer. Ou então ganham, ou têm uma coisa que eu acho que é fundamental para toda a gente, que é um sentido de humor. Eu adoro rir de mim próprio. Gosto muito de rir de mim próprio. Nem toda a gente está confortável para isso, mas eu gosto muito de rir de mim próprio. Uma coisa muito interessante disse no início, que é, sendo a psiquiatria e a psicologia uma área tão séria, eu tenho uma frase que gosto muito de dizer, que é, eu acho que se deve brincar com as coisas sérias. As que já são a brincar, são a brincar. Temporalidade é importante, claro, a comédia, a tragédia, mais tempo. No entanto, o que eu acho é que as coisas que já são a brincar, já está gasto. Acho que com as coisas sérias, e é o que esta peça faz, é que se deve brincar com a posição, com o status e com o assunto ser sério e tornar rocambolesco, neste caso. Ridicularizar aquilo que tem um posicionamento demasiado sério. Vocês convidaram algum psiquiatra a ver a peça? Melhor ainda com o elenco anterior, tivemos um dia em que o espetáculo foi comprado pela Associação de Psicólogos, não sei de onde, e tivemos uma plateia de 100 e tal, 200 pessoas, todos psicólogos e psiquiatras. E no final? Adoraram e quiseram tirar uma foto connosco em palco e disseram-nos, pelo menos a mim, disseram-me em surdina, assim, de lado, é mais próximo disto que vocês pensam. Sofia, muito bem-vinda. Obrigada. Menina Sónia Santos. Sim. Eu vou ler aquilo que me deram e que, se tiver alguma coisa de errado, diz-me. Jovem pretendente a secretária que é seduzida durante uma entrevista de emprego. É verdade. É verdade. Então a minha personagem chama-se Sónia Santos, veio de um colégio de freiras, não está muito preparada para a vida no geral e cai aqui um bocadinho de paraquedas. Ela vem a uma entrevista de emprego, é a primeira entrevista de emprego da vida dela, e não percebe que está a ser seduzida, ou não percebe que existe uma tentativa de sedução por parte do médico psiquiatra, e isso vai desencadear toda a confusão do espetáculo, porque como ela não percebe o que é que está a acontecer, deixa-se envolver nas mentiras que ele vai contando e acaba por haver uma grande confusão. Pronto. Isso não deixa que os verdadeiros psiquiatras se sintam um bocadinho descontentes, porque se calhar nem todos, obviamente, atuam dessa forma? Eu espero que não, porque é uma peça de teatro, é uma comédia e é uma ficção. Se os profissionais se sentissem melindrados com isto, têm que rever as suas atitudes, não é? Tem mais a ver com o que eles possam ou não fazer ou pensar do que propriamente com o nosso espetáculo. João, Nuno Ricardo, o teu personagem. É uma personagem, Nuno Ricardo. Sedutora. Sim, sedutor. Nasceste para seduzir? Verdade, o personagem nasceu para seduzir. Eu estava a falar em ti. Eu não. Não sei, mas acho que não, nasci para outras coisas. Acho eu, para outros voos. Mas sim, o meu personagem é um sedutor e usa-se disso, não é? É um sedutor nato e usa-se disso para se safar na vida. Na verdade é um grande malandro, mas é um sedutor também com algum toque de ingenuidade. É uma coisa muito, apesar de safar de uma forma meio marginal. É bom rapaz, lá no fundo. Tens alguma coisa de biográfica nesta personagem ou nesta não? personagem? Consegues ver ou não? Ou nem por isso? Eu acho que os personagens têm sempre qualquer coisa de nós. Quando nós começamos a interpretar e a construir, acaba por ficar sempre encontrarmos sempre ali um ponto comum. Eu pelo menos trabalho assim e a partir daí é que as coisas começam a desenvolver e a construir. Agora, biográfico neste personagem, eu já trabalhei em hotéis na minha vida, não como paquete, mas já talvez isso.
Aliás, o que te foi útil para depois compor personagens em novelas. É verdade, exatamente, e para não falar disso, não é? Que tem aqui um ponto em comum com um personagem que eu fiz recentemente e que me marcou muito. Conta-me então essa experiência. Não, foi na Serra, não? Eu tinha um personagem que trabalhava na recepção de um hotel toda a gente pensava que era mesmo na Serra da Estrela. E toda a gente pensava e toda a gente ficou desiludida. Mas... Que a Serra da Estrela, ao hotel, e não te via. E não me vi, exatamente. Houve muita gente por acaso que me disse isso, mas foi um personagem muito acarinhado pelo público e que me deixou muito feliz. O teatro é o maior desafio de todas as artes. É sim, a mais desafiante das artes. Eu ouvi recentemente num podcast uma frase que é: a poesia é a distância mais curta entre duas pessoas. E eu acredito que o teatro é a distância mais curta entre um ator e os espectadores e as pessoas que gostam de nos ver. Há colegas que... É o Mário Bomba, provavelmente. É uma inspiração. Que aceita. Eu acho que o teatro tem essa coisa que eu vou aprender a construir personagem e a respeitar. Eu tenho que estar a dizer esta fala sentado aqui, depois tenho que me levantar e pegar nesta garrafa do whisky e encher o copo ao mesmo tempo que tenho que dizer não sei o quê, depois ao dizer não sei o quê já tenho que dar 2 passos para a esquerda, depois tenho que ir para o meu coito que é ali. Isto são coisas que no stand-up não existe. O stand-up é random, é o que tu quiseres, vais para a esquerda, vais para a direita. És o dono do teu próprio espaço e do teu próprio tempo. Há muito mais espaço para a liberdade, sem dúvida. Para mim, a liberdade é uma condição artística. Qualquer artista tem que passar do seu cérebro para cá para fora, tem que ter essa liberdade. Não pode estar... Mas não é anarquia. Não é anarquia. Uma liberdade com regras. Não, o que eu quero dizer é... Imagina, o que eu tenho no meu cérebro bem cá para fora. Um pintor. O pintor pega no pincel e está a fazer a arte. A arte é... Ele está a pôr na tela, aquilo está na cabeça dele. Compreendes o que eu estou a querer dizer? Perfeitamente. Sem regras, é anarquia. E isto é anarca. Desde que não esteja a ofender outros. Estou a falar de um pintor que está a pintar um quadro. Aquilo é arte. Se for um escultor, é arte. Se for um escritor, que pega... O gajo que escreveu esta peça de teatro foi livre. Escreveu o que lhe vinha na cabeça. Mas nós que somos atores não temos essa liberdade. Temos que respeitar o que o artista escreveu. E respeitar as posições. Ou seja, nós temos a arte de dizer assim: o meu Dr. Correia é uma pessoa assim, ou é uma pessoa assim, ou é um mais enérgico, ou é mais lento. Aí é a única parte que me dá a mim espaço, à minha criatividade. É na parte da representação. Mas tudo o resto... Eu não tenho essa liberdade, eu tenho que respeitar o que está no texto, as posições, as deixas para os meus colegas. Portanto, eu acho que é isto que eu venho aprender no teatro e é isto que eu quero aprender, porque eu sou um anarquista. Sou um anarca, entro no palco, sou um touro à solta, faço o que quero. E então isso eu já sei fazer. Então agora vamos aprender a respeitar rédea curta. Quero aprender a ter rédea curta. A controlar esta situação toda, que é só dessa forma que eu posso evoluir como ator. Porque se fosse como humorista eu dizia, não preciso, já tenho a minha vida lançada, vá embora. Mas não, comecei como ator há 2 anos no Amor, foi a primeira vez que fiz ficção na minha vida, em televisão. Saíste bem. Eu penso que sim, mas também não arrisquei, eu dei ali muito do que é o Fernando Rocha, não quis arriscar. A malta viu o personagem ou viu o Fernando? Vi o personagem com muitas características que o Fernando ofereceu ao personagem. Eu ofereci muitas coisas minhas àquele personagem, até porque o personagem era um bombeiro de Penafiel e o Rocha é um eletricista de Rio Tinto. Portanto, podiam ter sido amigos os dois e ir para os copos os dois. Não foi por acaso que ele era de Penafiel. Percebes o que eu estou a querer dizer? Portanto, encaixou ali direitinho. Agora... Se perguntarem a um diretor de programação, vais pôr o Rocha a fazer de psicólogo, psiquiatra numa novela? Epá, calma, não sei. Eles não vão saber. Mas nunca testaste isso? Por isso é que eu quero fazer isto. Percebes porque é que eu estou aqui? Não, explica-me. Eu quero crescer porque se me deres um personagem que seja um gajo do norte de classe média, eu digo-te assim, está no papo. E faço isso como ninguém, vá embora. Agora se me dás um personagem que é médico em Cascais, epá, não sei se está no papo. Que é o teu Dr. Correia. Que é o Dr. Correia, não sei se ele é de Cascais, mas é um médico, psiquiatra, que por acaso até é de Rio Tinto. Optámos por ser ou do Norte, para eu não ter que estar preocupado com o meu sotaque,
porque também é uma mais-valia. Porque todos os sotaques são uma mais-valia, seja do Norte, seja do Alentejo, seja do Sul. E são tão bonitos. Porque é que nossa cultura, e as pessoas quando não escondem de onde vêm, o público, isto é a história da Cinderela, o público gosta, este gajo não esconde de onde veio. Eu sei que tu fazes parte deste elenco pela primeira vez. Sim. Como é que é substituir alguém que já... Tu chegaste a ver a versão anterior? Eu não vi, e ainda bem. Eu prefiro sempre não ver, porque corremos sempre o risco de colar a nossa interpretação com algo que já foi feito. Mas eu por acaso não tinha visto, porque eu estava em cena com outro espetáculo, então não consegui ver o Freud Explica na primeira versão. E pronto, então agora para mim é um espetáculo novo, não é uma reposição. Alguma vez te aconteceu, enquanto atriz bonita e talentosa que és, tentarem por caminhos mais ínvios contratar-te, mas não pelo teu talento, mas por outras atitudes? Eu já tive uma situação dessa, já falei sobre isso, não é algo que eu gosto de estar a referir, mas sim, já me aconteceu. Eu pergunto isto porque o Me Too não é só um exclusivo americano. Não, de todo, eu sei. Claro que sim. E na altura falei sobre isto, portanto, e várias atrizes também falaram. Essa situação melhorou, piorou ou estagnou? Eu penso que neste momento em Portugal as coisas estão um pouco melhores, pelo menos eu senti na altura, inclusive tive o feedback de empresas para onde trabalham amigos meus e amigas minhas que internamente passaram a ter um departamento específico que antes não havia e passaram a ter realmente normas e condutas para serem seguidas pelos seus colaboradores com regras, sim. E eu penso que, pronto, depois dessa entrevista que eu dei a falar sobre esse assunto, houve realmente alguma melhoria e acho que a nível nacional, ao nível da televisão, também acabou por haver, pelo menos, eu acho, o que eu senti foi que como houve muita gente que se manifestou e que partilhou também os seus casos, houve quem pratica esse tipo de atos ficou com um bocadinho mais de receio de o fazer tão à vontade como acontecia há uns anos atrás. Preciso ir ao psiquiatra para ser ator ou não? Eu acho que isto é uma terapia, não é? Nós não costumamos dizer, mas fazer teatro é uma terapia e é uma terapia muito boa. Eu adoro e acho que... Ou seja, já vai com 12 em 1, porque é uma terapia e é um prazer ao mesmo tempo. Sim, eu acho que eu sou privilegiada absolutamente, não que acho um privilégio seja quem for fazer o que gosta, mas acho que isso sinto que está mais difícil, está cada vez mais difícil nos tempos que correm as pessoas, mas também acho que é uma questão de convicção, se nós acreditarmos que vamos conseguir fazer aquilo de que gostamos, porque eu lutei muito também, com trabalhei objetivos muito. bem delineados. Sim, se a pessoa tiver objetivos e seguir o seu caminho, acabam por conseguir. Tu estudaste Psicologia. Eu estou a estudar Psicologia. Estás a estudar Psicologia em que ano? Vou para o segundo. Vou para o segundo ano, sim. E tem sido fácil? Não tem sido fácil, tem sido desafiante, mas é uma coisa que eu realmente adoro, uma paixão que eu tenho e que tenho investido muito tempo nisso. Tenho alguns projetos pessoais. Mas tu estudas Psicologia na faculdade e vens fazer terapia para o teatro, é isso? Eu acho, ou seja, eu estudo Psicologia Eu pergunto isto porque a maior parte dos atores dizem que é uma verdadeira terapia. Tudo aquilo que nos apaixona, na verdade, acaba por ser uma forma de terapia, não é? Porque deixamos de pensar e acabamos por, dizemos, o nosso, se calhar um bocado mais freudiano, o nosso inconsciente na parte mais artística acaba por se evidenciar mais. Mas sim. O Freud explica? O Freud explica de que maneira, de uma forma tão boa e tão engraçada e que eu acho que toda a gente deveria ver esta peça. Eu sou um sortudo por poder trabalhar com estes atores e estar a fazer esta peça. Tu apresentaste um programa na SIC, o Look Me, não é? Que é Look at Me, sim. Look at Me. Sim, na SIC Caras. Na SIC Caras, portanto, para um público generalista, não é um público só feminino, não é? Não. O que é que se aprende com esse género de produção? Olha, o programa Look at Me ainda está a dar na SIC Caras, nós continuamos a gravar, estamos na 4ª temporada e o programa consiste numa mudança de visual. É o que o público consegue ver lá em casa, todo o processo, mudança de cabelos, maquilhagem, guarda-roupa, tem uma parte de estética também. O que eu considero e como eu vejo o programa e o feedback que eu tenho das candidatas e dos candidatos que chegam até nós... Sim, porque não é só para mulheres. Não. Toda a gente se pode inscrever. No site da SIC Caras tem
tem uma zona do Look at Me e toda a gente se pode inscrever. E eu considero que o programa é muito mais do que uma mudança de visual só. As pessoas contam-nos um pouco da sua vida e o porquê de precisarem de ajuda para mudar naquele momento. Portanto, há um trabalho interno também que é feito, há um desabafo, há uma partilha de uma fase da vida que pode ser melhor, pode ser realmente mudaram de emprego, então querem entrar para o mercado de trabalho, ser uma coisa boa, como podem ter vindo de uma doença complicada, de uma fase complicada da vida, o que quer que seja. Cada pessoa traz a sua história, que tem a amabilidade de nos contar. A coragem também, e isso é feito em off, portanto a pessoa não precisa de expor isso ao público, mas conta-nos, portanto eu como apresentadora sei a história da pessoa e a partir dali tento guiá-la e dar-lhe as ferramentas, e é o que nós tentamos juntamente com o stylist e com a equipa toda, dar-lhes ferramentas para as pessoas poderem tirar o maior partido daquilo que são, que muitas vezes a pessoa não consegue ver, olha para o espelho e não se vê a sua imagem antiga. Daí o título Look at Me. Olha para mim. Olha para mim, no sentido de, é um bocadinho, olha para ti próprio. É um bocadinho quase como se a pessoa olhasse para o espelho e dissesse Look at Me. Eu quero ver-me como eu realmente sou, como eu posso vir a ser. E nós ajudamos a potenciar isso. Isto não tem alguma similitude, este programa, com esta peça de teatro que o Freud explica? Não sei, olha... não sei se já fizeste isto para o livro. Não fiz, por acaso não. O que eu sinto aqui no nosso espetáculo é que nada é o que parece. E que toda a gente tem uma versão da história, como na vida, não é? Portanto, toda a gente tem uma versão da história e às vezes quando as coisas não são bem contadas, acaba por dar uma grande confusão e neste caso acabam por se descobrir várias coisas, falar-se de vários problemas internos. Portanto, temos aqui um casal, portanto, a Dona Tuxa com o Dr. Correia são um casal que tem imensos problemas para resolver, que são os dois psiquiatras e precisam claramente de ajuda. Depois vem um terceiro psiquiatra que eu acho que é o mais louco de toda a gente. E então são aqui várias personagens apanhadas neste enredo que no fim é como a vida real, que as coisas às vezes saem um bocadinho do controle e temos que tentar apanhar aqui o fio à meada para perceber a veracidade dos factos. Mário, uma última questão, eu gostava só que falasse um bocadinho de um ponto que são as dobragens de um livro fantástico que escreveu e que devia ser lido por mais gente que quer entrar nesta área ou que quer percebê-la melhor. Exatamente, uma área específica que é a área da dobragem de animação, onde eu estou envolvido há 23 anos. Eu comecei em teatro, mas a minha segunda porta praticamente foi o trabalho de dobragens, que me ajuda imenso. É de loucos também. É de loucos, de construção de personagem muito carregada. Eu encontro um paralelismo muito forte com, por exemplo, a criação de personagem do teatro para a infância, teatro infantil. São personagens muito carregadas, é a bruxa, é o velho, é tudo muito pincelada grossa, construção de personagem. Para miúdos eles não percebem, não. Não é bem verdade. Não é verdade. Não, é verdade. Cada vez menos comem cada vez menos é verdade disso de comer alguma coisa, até porque eles têm um buffet, incluindo agora toda a área da internet, tem um buffet livre de muita coisa para ver. Portanto, eles desde muito cedo que sabem bem o que é que gostam e sabem bem o que é que querem. E são, juro-lhes, clientelas muito exigentes. Mesmo. Muitas vezes até nem passa pelos pais, são os miúdos que sabem o que é que querem ver e o que é que gostam de ver. E que livro é este? Bom, o livro foi escrito em 95% durante a quarentena, porque estávamos todos em casa sentados e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E era uma ideia que eu tinha a germinar na minha cabeça há muito tempo, esses 5% que sobram, era uma ideia que eu tinha a germinar há muito tempo na minha cabeça e que eu cheguei à conclusão que não havia. Eu ao início dizia o primeiro manual de dobragens de desenhos animados em Portugal. Não é. Que eu saiba, é o primeiro em língua portuguesa que nem no Brasil conheço. É uma abordagem a um meio que durante muitos anos viveu na obscuridade. Eu até tenho lá uma frasinha no livro que diz, basicamente, como se os bonecos já viessem falar sozinhos. É uma área que vem da obscuridade e que de repente saiu da obscuridade, veio para a ribalta, veio para a luz, e há muitos colegas e não colegas que querem muito saber, afinal, como é que isto se faz. E foi a minha resposta a essa sensação que eu tenho desde os últimos 5, 10 anos de uma necessidade de saber. Então vamos lá, eu resolvi fazer um manual muito pouco técnico, tem alguns pormenores técnicos, que se chama A Falar para o Boneco. Manual mesmo, Falar para o Boneco, subtítulo, Manual sobre dobragens de desenhos animados. E é a minha abordagem nos últimos 23 anos. Eu dou formação nessa área, estou a dar um curso nesse momento, tenho uma turma agora, e é
uma extensão, como se fosse uma sebenta das antigas, uma sebenta daquilo que eu dou nas minhas aulas. Tem um cariz técnico, mas muito suave, muito acessível a toda a gente, e o resto são aquilo que eu acho que é interessante para as pessoas, são curiosidades, como é que é o dia-a-dia de quem faz este trabalho, como é que se fazem coisas muito simples, perguntas muito simples. Sabiam que 90% das personagens infantis são dobradas por senhoras, por atrizes e não por crianças, e há uma por coisa exemplo. muito importante, até creio que ao Rei Leão, todas as dobragens da Disney, sobretudo, eram feitas no Brasil. Eram feitas no Brasil e são, exatamente, muito bem, e são as versões que chegavam cá até 1994, que é quando temos então o grande impacto da primeira grande dobragem de longas-metragens de animação. Foi a primeira longa-metragem de animação. Estamos a falar na televisão. Sim, estamos a falar de longas-metragens de animação. A primeira de versão totalmente portuguesa foi realmente o Rei Leão, a primeira versão de 1994. O teu desafio e a tua perspectiva de futuro passam pelo teatro, neste momento. E estás-te a ver daqui a 5, 10 anos a continuar? Só te consigo responder depois de eu fazer esta peça. Eu sou muito honesto, tanto para mim, como para os meus colegas, e nomeadamente para a Ângela, que é a minha madrinha do teatro, que ela é que me meteu nisto. A Ângela é a minha madrinha e o Heitor Lourenço é o meu padrinho. Foram os dois que me Eles convenceram-te? Sim, a primeira pessoa até foi o Heitor. O que é que ele te disse? Disse, está uma peça de teatro, o Unas vai ser... Freud explica. Freud explica, eu acho que era para ti. E o que é isso? Olha, então é agora, vou fazer teatro, é agora, estás-me a convidar. Não pensaste 2 vezes? Não pensei 2 vezes. Eu já estava a pensar, eu tenho que fazer teatro, eu tenho que experimentar e se calhar aquilo vai-me fazer crescer e vai estar a fazer crescer. Agora, depois disto, é que eu quero saber se quero fazer isto durante a minha vida toda ou não. Claro. Ângela, uma última questão. Sim. O Fernando Rocha já o disse, considera-te a madrinha. O que é que viste nele para chamar para esta peça? Olha, vimos para já uma pessoa absolutamente extraordinária, uma muito boa pessoa, e isso é a primeira condição para ser ator, é estar aqui de coração e estar aqui íntegro e inteiro. E o Fernando cumpre esse requisito a 100%, a 200%, aliás. Depois, o saber da vontade dele foi através do Heitor. Se eu sou a madrinha, eu acho que o Heitor é o padrinho de algum modo, porque foi ele que nos disse: Fernando está a querer fazer teatro, e nós estávamos a precisar de fazer esta substituição. Juntou-se a fome com a vontade de comer? Com a vontade de comer, e acabou por ser uma reposição que é para praticamente recomeçar do início. Temos 50% do elenco novo, que eu acho que é um estímulo para os que já estávamos, como eu disse, e muito me honra se o Fernando acha que eu sou a madrinha. Para mim é um grande prazer. E vamos lá ver como é que o afilhado... ter este afilhado maravilhoso. Como é que o afilhado se desembrulha a prenda, não é? Vai desembrulhar muito bem, vão ver. Muito obrigado. Obrigada, eu. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.